Fala galera, beleza? Aqui é o Jubiroto e hoje vamos fazer a análise completa do episódio 14 de Star Detetive Precure. E olha, esse episódio trouxe muitas pistas importantes para o futuro da história e principalmente sobre a presidente do conselho estudantil e também sobre a verdadeira identidade da Luluca. Então já deixa o like e bora pro vídeo. O episódio começa com a Ana e a Mikuro caminhando para a escola, junto da Potita. A Mikuro comenta que a Potita aprendeu várias palavras novas e está ficando cada vez mais inteligente e fofa. As duas até falam que não conseguem parar de sorrir por causa dela. A Mikuro lembra que elas ainda têm tempo até julho para resolver os mistérios e a Ana responde que elas precisam dar o melhor delas. Só que logo aparece a presidente do conselho estudantil, a Reika Kaneda, e já dá para perceber na hora como ela é rígida com as regras da escola. Ela chama a atenção da Ana e da Mikuro, dizendo que elas estavam atrapalhando o caminho dos estudantes e também relembra que só mochilas aprovadas pela escola são permitidas, ou seja, nada de trazer coisas sem autorização. Aí o episódio explica melhor que a Rei, ela é neta da presidente da academia Makoto Mirai, tira notas altíssimas e é conhecida como uma líder extremamente confiável, só que ao mesmo tempo ela é tão séria que muita gente acaba ficando com medo dela. Inclusive, duas garotas comentam que sempre fogem quando encontram a presidente do conselho porque não querem arrumar problemas. Isso mostra como ela acabou ficando isolada por causa da responsabilidade dela. A Mikuro diz que elas receberam só um aviso porque ainda não conheciam as regras e a Ana concorda, dizendo que é importante seguir as regras da escola. No dia seguinte, a Ana e a Mikuro acabam deixando a Potita em casa com o Jet Senpai justamente por causa das regras da escola. O Jet fala para as duas se apressarem, senão vão se atrasar. Quando elas chegam na escola e dão bom dia para a presidente, acontece uma cena muito interessante. A Rei fala que ficou surpresa porque quase ninguém fala com ela. Normalmente ela comenta que as pessoas provavelmente não querem se envolver em problemas, mas alguém precisa fazer esse trabalho, mesmo que isso faça ela ser odiada. Essa fala já mostra que ela não é uma pessoa má. Na verdade, ela carrega uma responsabilidade enorme sozinha. A Mikuro fala que isso deve ser muito difícil e a Ana deseja boa sorte para ela. Aí a Ana percebe que a presidente sabe o nome delas e a Rei responde que conhece o nome de todos os alunos da escola. Isso mostra o quanto ela leva o cargo dela a sério. Enquanto isso, Jatsenpai está lendo um livro antigo de 1999, tentando entender uma frase misteriosa. Quem possui a pedra da verdade se tornará um grande rei.
Nessa hora chega uma carta enviada pela agência de detetives Cureton de Londres sobre Arcana Shadow, só que antes dele abrir a carta aparece uma cliente na loja e ele precisa sair rapidinho, então a Potita pega a carta sozinha e decide levar para Ana e para Mikuro. Só que aí tudo começa a dar errado. O Neji descobre que uma carta secreta foi enviada de Londres e percebe que ela deve conter informações importantes. A fada da Luluca usa a bola de cristal para prever o conteúdo da carta e descobre que ela possui um segredo que a Luluca não quer que ninguém saiba. Então a Luluca decide pegar a carta antes que alguém consiga ler. Enquanto isso, a Potita está andando pela cidade tentando encontrar as meninas, mas acaba se perdendo porque a cidade é enorme. Quando o Jet percebe que ela sumiu, ele avisa a Ana e a Mikuro e as duas saem correndo para procurar ela. Agora vem uma das partes mais importantes do episódio. A presidente do conselho encontra algumas crianças fazendo barulho na biblioteca. Em vez de simplesmente brigar com elas, ela chama as crianças para ouvir uma história ilustrada. E a história que ela conta é muito parecida com a situação da Potita. A história fala sobre um personagem chamado Maru que se perdeu, ficou com medo e queria voltar para casa. Mas então um passarinho aparece e ajuda ele e faz ele encontrar o caminho de volta. Sinceramente, essa cena foi uma das melhores do episódio porque ela mostra um lado mais gentil da Rei. Até então ela parecia apenas rígida, mas aqui dá pra ver que ela realmente se importa com as pessoas. E é exatamente nessa hora que a Potita aparece na biblioteca. E aqui começa a minha teoria. A Potita se aproxima muito da presidente e normalmente em Precure, quando uma fada cria uma ligação forte com uma personagem importante, isso costuma ser um sinal de que ela pode virar uma Precure futuramente. Então eu acho que a Rei pode sim se tornar a Cure em Cry no futuro. Talvez, não agora, mas mais para frente, mas ainda mais porque ela claramente tem o perfil perfeito para virar Precure, séria, responsável, protege os alunos e coloca os outros acima dela mesma. Depois disso, a Ana e a Mikuro usam roupas especiais com espelho para procurar as pegadas da Potita enquanto investigam. Elas até conversam com o cachorro que viu a Potita voando pela cidade. Quando finalmente chegam na biblioteca, elas encontram a Potita junto da presidente. A Rei pergunta por que elas querem tanto trazer a Potita para a escola e a Ana responde que ela é amiga delas. Já a Mikuro revela que elas são detetives e que a Potita faz parte da equipe. A presidente então surpreende, dizendo que já suspeitava disso desde o caso do vestido desaparecido do clube de teatro. E aí acontece outra cena muito importante. Mesmo sabendo que há contra as regras trazer animais para a escola, a Rei fala que pode ajudar as duas a pedir autorização oficial. Ela diz que o dever dela como presidente é ajudar os alunos. Essa cena praticamente confirma que ela vai ter um papel gigante no futuro do anime.
Só que aí a Putita finalmente revela o motivo de ter saído da agência. A carta. Nesse momento a Luluca aparece querendo pegar a carta e logo depois o Neji também surge. Ele diz que não vai pegar leve se a presidente entrar no caminho dele. A Rei então fala uma frase muito importante, ela decidiu ajudar os alunos, não importa o que aconteça, e é exatamente nessa hora nasce uma joia Makoto, só que o Neji acerta o emblema da presidente, fazendo ele cair no chão, se transformar em um monstro. Agora vem uma coisa que eu achei estranha nesse episódio. A presidente aparentemente não consegue enxergar nenhum monstro nem as Precures transformadas, e isso me deixou confuso, porque teoricamente seres mágicos são invisíveis para humanos comuns, mas a própria presidente já viu a Potita antes, então por que ela consegue ver a Potita, mas não consegue ver os monstros? Talvez exista alguma regra diferente no universo do anime, ou talvez as batalhas aconteçam em uma dimensão separada, mas sinceramente eu achei esse conceito meio estranho. A Arcana Shadow ataca a Kurinsui, mas ela consegue desviar. Depois a vilã usa uma chuva de estrelas e a Kurimisty que protege todo mundo usando o escudo Reflexão Mística, mesmo levando vários ataques. As duas continuam resistindo porque querem proteger a Potita e recuperar o distintivo da presidente. A Kurinsui fala que aquele emblema representa a vontade de ajudar pessoas em apuros e logo depois as duas conseguem derrubar o monstro com um golpe combinado. No final elas purificam o monstro usando a lupa de espelho, só que enquanto isso acontece, a fada da Arcana Shadow rouba a carta da Potita e foge. Então no fim elas conseguem salvar a Potita, mas perderam a carta. Depois da batalha, a presidente aparece preocupada porque as meninas tinham desaparecido do nada. A Ana devolve o distintivo dela e a Rei agradece. A Mikuro até fala que não sabe como explicar tudo aquilo, mas a presidente responde que detetives provavelmente têm seus próprios segredos. E sério, essa fala teve muita energia de personagem que vai descobrir a verdade mais pra frente. Só que aí vem a melhor piada do episódio. A Luluca finalmente abre a carta secreta e descobre que não era nenhum segredo importante. Era só uma fatura de doces do Jet Senpai. O Neji fica sem reação e a Ana começa a reclamar que ele comprou doces demais, e foi um final bem engraçado depois de toda aquela tensão. E o episódio ainda deixa uma revelação gigantesca pro próximo episódio. Eles descobrem que o nome da Arcana é Luluca e que ela desapareceu depois que uma joia Makoto foi quebrada. Isso pode mudar tudo na história. A minha teoria é que aquela joia quebrada talvez seja exatamente a joia completa que os vilões estavam procurando. Ou então foi algum caso antigo de detetive que deu errado e acabou causando o desaparecimento dela. Agora sobre a Kuririn Cry, eu continuo acreditando que a presidente vai virar Precure futuramente. Talvez a Potita não seja a fada dela, mas outra fada ainda pode aparecer depois. De alguma maneira, tenho certeza que ela ainda vai entrar pro time. Então é isso aí, pessoal. O episódio 14 foi muito importante para a história, trouxe desenvolvimento para a presidente do conselho, aprofundou os mistérios da Luluca e ainda deixou várias pistas para o futuro do anime.
Agora comenta aqui embaixo, vocês também acham que a Rei vai virar Kurincry? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no canal tem conteúdo de Precure toda semana. Então é isso aí, valeu, fui!